Sim. Então vamos lá, pessoal. A aula de hoje é o capítulo 25 e o capítulo 26 do Evangelho, tá? Buscai e achareis, e dai de graça aquilo que de graça recebestes. Então é uma continuidade aí da aula da semana passada, né? Vamos lá. Então a gente tem uma agenda aqui. Essa nossa agenda de hoje, ela está dividida em... Deixa eu diminuir esse cara aqui, trazer esse carinha para cá. Não quero, beleza. Então, a gente dividiu aqui em os dois capítulos, né? O capítulo 25. E nesse capítulo 25, nós temos alguns itens. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu. Não vos fadigueis, não vos canseis, não vos estresseis pelo ouro. E o capítulo 26, que é dai de graça, né? Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. E aí tem alguns pontos aí, alguns itens que incorporam esse capítulo, que é o dom de curar, preces pagas, mercadores expulsos do templo e a mediunidade gratuita, tá? Então, vamos lá. A gente começa aqui com uma passagem de Mateus, onde ele fala: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bata à porta abrir-se-á. Esse capítulo do Buscar e Achareis, a gente vai falar um pouco da lei que a gente falou a semana passada, né? A gente vai falar um pouco aí esmiuçar um pouquinho a lei do progresso e a lei do trabalho, que são leis que andam em conjunto para que nós, como encarnados que estamos, para que a gente consiga se desenvolver. Então, aí, isso está em Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. E aí João pergunta para a gente, o que a gente busca, né? O que a humanidade, a partir do momento que a gente reencarna, o que a gente busca? Qual que é o nosso propósito? Qual que é o nosso objetivo? Então ele pergunta para a gente, né? O que buscais? Né? Aquilo que a gente busca, claro e obviamente, por conta da nossa ainda inferioridade, né? Nós ainda estamos em estágio de aprendizado, essa resposta nós daríamos de uma forma mais material e não com um cunho espiritual, que é o que fala-se no Evangelho, né? Então, que buscais? E aí, no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 22, ele diz para a gente o seguinte: a vida em si é um conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. Pessoal, todos nós aqui, eu não sei se é sabido de todos, mas todos nós já somos espíritos que têm algumas reencarnações já, né? Nós já reencarnamos, nós já passamos por esse processo do morrer e renascer algumas vezes. Tudo que nós tratamos, tudo que nós temos de experiências nesta vida, como nas vidas pregressas, todos nós temos escrito, né? Eu digo que é como se fosse um raio-x. Tudo isso está registrado no nosso consciente, automaticamente está registrado no nosso espírito. Então, cada experiência isolada que nós temos, nós vamos angariando o conhecimento de sensibilidade, de o que fazer, de ações, de atitudes, de pensamentos. E esses conhecimentos, através das experiências que nós temos, esses conhecimentos vão cada vez mais, é como se fosse um quebra-cabeças. Então, eles vão se encaixando.
né? Olha, agora aqui, você nessa encarnação, você passou por algumas experiências com as quais foram bem difíceis para ti no âmbito do sentimento, do coração. E aí você acabou criando um amadurecimento. Então, vai lá, aquela pecinha, né, do quebra-cabeças, e monta ali na sua consciência, no seu espírito, para que você tenha, né, nas reencarnações próximas, esse sonar. Quando acontecer novamente essa experiência, você fala, opa, você traz lá na memória e você vê aquele quadradinho, né? Você vê aquela peça do quebra-cabeças e você se recorda. Pode ser de uma forma intuitiva, né? Porque na maioria das vezes nós temos poucas lembranças das nossas reencarnações, apenas quando a gente sonha que a gente volta e relembra, e às vezes a gente fica com esses resquícios quando a gente abre os olhos da matéria, né, os olhos físicos, ou às vezes a gente fala que a gente tem um déjà vu, né? Nossa, aquela sensação de que nós já passamos por isso em algum momento de nossas vidas. Então, essas peças, elas vão se montando, elas vão se encaixando até chegar a um ponto que esse quebra-cabeças, que tem muitas peças dentro de nós, ele seja montado de forma correta, né? Para que a gente consiga aí galgar um caminho na evolução. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Então, assim, não adianta apenas nos preocuparmos em vivenciarmos o material, né? É muito importante que nós tenhamos o desenvolvimento e o conhecimento espiritual, intelectual, para que a gente consiga seguir aí um caminho reto, né? Que é o caminho da luz, que é o caminho que Deus quer para todos nós. E aí a gente, né, João pergunta, diante de todas essas experiências que vocês já viveram, diante de todas essas histórias pelas quais vocês passaram, com as ferramentas que Deus, né, lhes dá para que a gente consiga evoluir, ele pergunta, diante de tudo isso, né? Sabendo que existe aí quem não tem religiosidade, mas que acredita no universo, que acredita numa força maior, diante de todo esse aparato do planeta Terra, né? Nós temos aí, que a gente estava falando no comecinho da aula, que nós temos o alimento, nós temos o solo, nós temos o sol, o oxigênio, né? A noite, o dia. E aí, né, João pergunta nessa passagem, e a humanidade? Qual ação exerce nesse ponto de, quando você começa a buscar de fato o caminho certo, o que você vai achar? Né? Então, como é que a gente faz para buscar esse caminho correto? Né? Os homens, contudo, no caminho verdade e vida ainda, tá bom? No mesmo capítulo. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Então, quando Emmanuel diz para nós essa informação, é que ainda a gente traz impregnado dentro de nós os nossos vícios, e o nosso egoísmo, ele está muito ainda latente, né? E se nós formos reparar aí no nosso dia a dia, nas nossas pequenas coisas a gente tem ainda esses interesses, né? Os interesses pessoais ainda extremamente enraizados dentro de nós. E aí a gente acaba não conseguindo separar o joio do trigo,
né? Porque em determinadas situações nós conseguimos ser mais, pensar mais no próximo, pensar mais num coletivo, pensar mais em como nós podemos fazer para melhorar as nossas condições e as condições das pessoas com as quais convivem conosco. Em 24 horas do nosso dia, esse percentual ainda está muito ínfimo, está muito pequeno, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa cada vez mais tentar dissolver esses vícios que nós temos para que a gente consiga fluir o nosso espírito, para que a gente consiga, como se quando a gente toma, eu digo que quando a gente toma um copo d'água, quando nós estamos com muito calor, nós tomamos um copo d'água e esse copo d'água, ele nos refresca, ele alivia dentro de nós, né? Então, eu digo que nós também precisamos desse alívio. E para que a gente tenha esse alívio, nós precisamos nos policiar, nós precisamos reaprender coisas que a gente acredita que ainda sejam as corretas. E essas coisas, elas têm o envolvimento do nosso orgulho, do nosso egoísmo, né? Então, essas promessas injustificáveis que nós fazemos é em detrimento de nós mesmos, né? Então, é muito importante que a gente repense o que nós queremos. Nós temos que repensar o que nós queremos para nós, não é aquilo que a gente quer, é a mesma coisa que a gente gostaria que também os outros fizessem conosco, né? Que foi da aula passada. E aí que envolve as leis divinas. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, contaminada de privilégios e preferências. Então, nada mais é aí que aquela história, né? Ai, você é um religioso, então faça isso por mim, que eu lhe pago com alguma coisa, né? Eu lhe dou algo em troca. Deus não cobra. Tudo que nós temos é dado gratuitamente, não é? Então, por mais que nós tenhamos o conhecimento, não nos é permitido a cobrança, porque vem de Deus. Imagina se Deus cobrasse por todo o universo que ele criou, por ter trazido Jesus até nós. Não tem cabimento, não existe coerência, né? E como nós ainda realizamos esse tipo de atitude? Ah, eu vou te ajudar, mas aí você me paga uma cesta básica que eu vou doar para uma família que está necessitada, ou você me traz uma roupa que eu vou... Não, né? Isso tem que ser uma coisa, tem que ser um ato de intenção boa. Se alguém me pede ajuda, essa ajuda que eu vou doar tem que ser sincera, tem que ser verdadeira, longe de cobranças materiais. Então, não adianta falar, estou cobrando porque Deus quer assim, colocar o nome de Deus em vão, né? Isso é errado. A gente não pode fazer isso. E aí, como que a humanidade pode mudar esse cenário, né? Vocês conseguem me responder essa pergunta? Como que nós podemos alterar esse cenário que ainda é tão enraizado no material para que a gente comece a atingir aí um patamar mais espiritual das coisas, um patamar mais de religiosidade, aonde, de fato, nós tenhamos a compreensão nas 24 horas dos nossos dias que o amor, ele é
a todos de forma igualitária, né? Então, o que vocês acham aí? Como é que a humanidade, como que nós podemos mudar esse cenário que ainda tá negativo para esse cenário positivo? Respondam aí para mim. Enquanto eu tomo um golinho d'água. Pessoal, vocês estão aí? Eu não estou ouvindo vocês. Então, assim, eu acho, a Mira que está falando, Oi, eu acho Miriam. que a gente, assim, pelo conhecimento que nós temos, né, eu acho que já está de bom tamanho pelo conhecimento, nós começarmos a mudar as nossas atitudes. Então, através dos nossos exemplos, das nossas atitudes, é que nós levamos também as outras pessoas a repensarem as suas atitudes e a mudarem. Então, nós temos também que servir de exemplo como Jesus serviu. Obrigada, Miriam. Quem mais? Ou todo mundo concorda com o que a Miriam falou? Pessoal? Deixa eu ver se vocês estão aí. Está todo mundo aí? Professora, Diga. meu cachorro resolveu latir agora. Eu volto daqui a pouco, não vou conseguir falar. Tá Mas bom. é curtinho. Na verdade, eu acho que a questão material ela é muito presente na vida das pessoas. E isso faz com que a gente não consiga dar a evolução da vida. Eu ouvi você mais ou menos, Priscila. Se você quiser colocar no chat aqui, eu te agradeço. O Alexandre coloca assim, com amor e sabedoria, fazendo o nosso papel de sermos corretos moralmente. Suzana concorda com o que a Miriam disse, a Ive, a Ana Paula. A Ive fala, precisamos dar o exemplo. Então, vamos lá. Se vocês não quiserem ligar o áudio para responder, pode responder no chat, tá bom? A Lauren fala o seguinte, concordo com a Miriam, estudando e procurando mais a questão espiritual, né? E aí a gente tem a resposta aqui, que é a nossa famosa lei, né? Quais são as leis? A gente falou a semana passada de todas as leis. E essa lei, para a gente poder mudar, é através da lei do trabalho e da lei do progresso. Ambas andam em conjunto, né? Elas andam em conjunto porque imaginemos, deixa eu colocar um exemplo assim, bem lúdico. Imaginemos que nós não tivéssemos a lei do trabalho e nem a do progresso. Como que os nossos espíritos estariam agora? Como que nós estaríamos se não houvesse, a partir do momento que nós reencarnamos, se não houvesse o trabalho? Como que nós estaríamos? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu acho que nós estaríamos estacionados ou no tempo, no espaço, parados, né? Ou às vezes até tivéssemos regredido se se faltasse o trabalho e o progresso. Na realidade, nós ainda estaríamos infantis. Foi a Miriam que falou? Nós estaríamos infantis ainda, né? Espíritos ainda lá no nosso início, né? Infantis que a gente fala intelectualmente, moralmente, né? Aí a Priscila responde o seguinte aqui para nós, infelizmente a materialidade se sobrepõe à espiritualidade. Não, nós estamos num movimento, né, em que o planeta ele está mudando, né? A gente está começando já a conseguir enxergar que o ser, para que ele seja integral, para que ele seja 100% com a vitalidade, correto, as pessoas, a própria ciência já está conseguindo identificar que precisa de uma integração, né? Não só da ciência, mas precisa também
que o humano, né, que nós encarnados, nós precisamos de terapias que abordem o cunho emocional, né, para que a gente faça esse tratamento emocional, para que a gente também possa fazer, eles chamam de transcendência, né, o tratamento espiritual. Então, a ciência já consegue enxergar e já existem estudos, né, que nos trazem que o ser, né, encarnado, para que ele tenha um sucesso, né, no seu desenvolvimento, ele não precisa cuidar apenas da doença física, ele também precisa cuidar do ser, né? Então, isso já, cientificamente, já existem N estudos já publicados e que são de confiança, né, para a gente poder ver aí na internet, tem bastante coisa legal. A Andrea fala o seguinte: a mudança que queremos começa em nós. Começa em nós. Tudo depende de nós, né, Andrea? Estamos onde estamos porque nos projetamos estar nessa condição, né? Condição de pensamento, condição de vida. Então, a lei do progresso e a lei do trabalho são leis que nos condicionam ao desenvolvimento. Sem elas, nós não conseguimos evoluir. E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 617, ele fala o seguinte sobre esse ponto, né? Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Então, Deus já nos dá as ferramentas. Todos nós já nascemos com essas ferramentas, né? Na consciência. Então, o que o Livro dos Espíritos traz para nós na questão 617? Todos os fenômenos da natureza são leis divinas, né? Que foi o que a gente já aprendeu lá na aula passada. Deus é o autor de tudo e de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria e o homem de bem estuda e pratica as leis divinas, que foi também o que a gente já falou na semana passada. Então, assim, ler, estudar, conhecer e não praticar traz a inércia, né? E seremos penalizados por isso também, porque sabemos que temos o conhecimento necessário para que a gente possa multiplicar e, ao mesmo tempo, a gente não faz. Porque a gente sempre fica com aquela muleta, né? Ainda é cedo, amanhã eu faço. Agora não, estou sem tempo. Então, nós precisamos, cada vez mais, todo esse conhecimento, né, que nós adquirimos, e, claro, com a nossa consciência, onde na nossa consciência está contida todas as leis de Deus, todas as leis do Pai, né? Nós precisamos começar a aflorar essa prática. A prática no nosso dia a dia, com pequenas ações. As ações, elas podem iniciar no pensamento. O fato de já nos condicionarmos a fazer algo onde alguma situação a qual nós fomos ríspidos e nós logo no momento seguinte, né? No minuto seguinte, no segundo seguinte, nós nos arrependemos, isso já é uma melhora, né? Então, assim, são pequenas coisas, pequenas ações para que a gente possa começar a praticar. Então, gente, vamos praticar o que aprendemos. Vamos multiplicar dentro de nós e para o nosso próximo. Independente se o outro pensa amarelo e você pensa verde. Tratando com respeito, nós podemos seguir longe, né? E isso faz parte da lei do trabalho, nós precisamos trabalhar, nós precisamos exercer a nossa inteligência, né?
E aí, na questão 674, fala o seguinte sobre o trabalho. O trabalho é uma lei da natureza. Nós já aprendemos lá semana passada que compõe uma das leis divinas, né? Por isso, constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Ou seja, nós precisamos trabalhar para desenvolvermos, né, as nossas expertises, as nossas vivências, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Só que a gente acaba indo por um lado em que nós queremos trabalhar mais, porque nós precisamos adquirir mais coisas. Então, a gente muda a rota, né? Por conta, claro, do nosso, como estamos em aprendizado, mas claro que isso não é uma desculpa, né? Mas ainda, como estamos em aprendizado, a gente muda a rota para o material. E aí a gente fala o seguinte, nós precisamos trabalhar de forma árdua para ter e não para ser. E o ser, ele vai se perdendo, porque nós vamos nos envolvendo, né, nessa lei do trabalho, a lei do trabalho humana, não a lei do trabalho divina, né? Que a lei do trabalho divina faz a ideia de Deus é que a lei do trabalho é para que a gente se desenvolva espiritualmente e materialmente. As coisas andam juntas, né? Então, a gente acaba saindo desse percurso, né? Entrando à direita ou à esquerda, e aí a gente acaba focando só no ter, só no material. E quando a gente entra nesse círculo vicioso, a gente não percebe. Quando a gente vai perceber, ou a gente está com alguma dificuldade, alguma doença física, ou nós estamos com alguma dificuldade emocional, ou a gente percebe que algumas situações em nossas vidas, elas ficam enroladas, né? Elas não acontecem, elas não andam, porque a gente acaba se preocupando com o material e esquecendo que essas leis que Deus nos trouxe em nossas consciências são leis divinas que faz com que todos nós tenhamos as ferramentas necessárias para o desenvolvimento, né? Então, a gente precisa se ligar um pouco nisso, né? Claro, gente, que a gente não está falando aqui que é para a gente não ter nada, né? O que nós estamos dizendo aqui, dessa parte material, é o exagero, né? Para tudo precisa ter um equilíbrio. E o exagero é errado, né? E nós sabemos disso. E aí ele continua aqui, né? O Livro dos Espíritos. É expiação e meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Então, nós precisamos aí, né, ter as dificuldades, ter também os aprendizados para que a gente consiga evoluir intelectualmente. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade, né? Ao extremamente fraco de corpo, ortogou Deus a inteligência, para poder compensar. Olha o equilíbrio aí, que é o que eu estou falando, né? Mas é sempre um trabalho. Então, assim, se ele fisicamente ele não tem condições, se eu fisicamente não tenho condições de me locomover, de me conduzir aos lugares, eu tenho a inteligência. E essa inteligência, ela pode sim ser desenvolvida. Ela também pode. Assim como o contrário. Se eu tenho pouco conhecimento, mas eu tenho a vitalidade de um corpo saudável fisicamente, eu vou atrás de percorrer esse caminho de conhecimento para que eu possa me desenvolver, para que eu possa abrir o meu campo de visão.
né, para que a gente consiga consumir, né, internamente e multiplicar essas leis de uma forma igualitária para todos, né? Porque aí a gente começa a entender que, poxa, se eu tenho, né, se eu consigo ser assim, por que eu não posso ensinar o meu próximo também, não é? Aos pouquinhos, com respeito, por que não? Né? E assim a gente vai desenvolvendo. E aí ele traz também a lei do progresso, que a gente esmiuça aqui mais um pouquinho no Livro dos Espíritos, na questão 776. O que ele fala da lei do progresso? O homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi a viver internamente na infância. São estágios, né, pessoal? Estágios. Todos nós passamos por estágios. Então, a condição em que nós estamos hoje, ela não é eterna. Ela tem um início, um meio e um fim. O fato de, vamos dar um exemplo aqui, nascermos, nós reencarnamos e vamos por um lugar onde nós somos ladrões, assassinos, sequestradores. Esse período que nós estaremos nessa condição, né, diante das nossas pequenezas, é um período. Tem um início, um meio e um fim. Nós reencarnaremos. E ao reencarnarmos, todos nós vamos, né, de alguma forma, trazer a lei da ação e reação para nós. É natural, é orgânico. Todos nós teremos que resgatar. A partir do momento que, né, ferimos o livre-arbítrio do outro. Tá certo? Então, a infância da humanidade é o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Nós precisamos, lá no segundo semestre a gente vai aprender, nós viemos do átomo, então a gente foi automaticamente evoluindo. Houve aí essa evolução até chegarmos aonde estamos agora, como hominais, né, como espíritos, aonde nós temos aí a nossa inteligência. Então, todos nós temos que iniciar lá da infância, que é o que ele diz aí no Livro dos Espíritos, lá do começo, para que a gente possa aprender como que funcionam todas as leis da vida, né? Então, a gente lá do átomo, agora como nós estamos, nós temos esse percurso aí que é bem extenso e que todo esse percurso já está registrado no nosso espírito. Vocês vão aprender isso no segundo semestre. Progresso. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, porque faz parte de uma lei natural, de uma lei divina, é orgânico. Nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Todos nós aqui que estamos na Terra, uns estão aqui, outros estão aqui e vice-versa. Mas todos nós temos as mesmas condições, né? O que são essas condições? Todos nós temos as mesmas ferramentas, né? Deus não dá a ferramenta para aquela pessoa que reencarnou 10 vezes, diferente daquela pessoa que está reencarnando pela terceira vez. Não. As ferramentas e as condições são as mesmas para nós todos, tá? Os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio de contato social. Ou seja, que é o que a gente está falando desde o começo da aula. Vamos multiplicar o nosso amor, né? Só um minutinho, pessoal. Vamos conceber esse aprendizado interno e distribuir, né? De forma respeitosa, porque haverá situações em que vocês vão querer ajudar e a pessoa dirá não, e tudo bem, né? Numa outra oportunidade, a gente tenta novamente, né? Mas o importante é realizarmos o nosso papel de forma igualitária, de forma a respeitar uns aos outros, né? Isso faz parte, nós vivenciarmos o bom, o ruim, nós convivermos com pessoas que são tóxicas, nós convivermos com nós que somos chatos, né? Que temos
que temos as nossas deficiências e as nossas manias, né? Tentar dissolver isso de nós. Então, assim, nós precisamos da convivência, nós precisamos do coletivo, né? Achar que individualmente nós seguiremos desenvolvendo, isso não existe, né? Nós precisamos de um coletivo. Questão 781 fala do progresso. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se. Ou seja, não adianta a gente chegar um belo dia e falar assim, ai, não quero. Não quero mais trabalhar, não quero mais progredir, não quero mais conviver com ninguém, acabou para mim. Não existe isso, né? Nós não temos esse poder, né? Então, isso faz parte do faz parte de toda a humanidade, o desenvolvimento. E como Deus quer que todos da Terra, assim como do universo, estejam em condições iguais em um determinado momento, né, da vida, que estejam todos bem, que estejam todos prosperando, é organicamente natural nós nos desenvolvermos e nós progredirmos, tá? É uma força viva cuja ação pode ser retardada, porém não anulada. Essa questão do retardada vocês vão aprender também no segundo semestre sobre a queda do espírito, tá? Então, é uma força. Por quê? Porque todos nós somos originários do fluido cósmico universal, né? Do famoso FCU, que depois vira fluido vital. E aí a gente vai aprender lá no segundo semestre também como é que funciona, né? Como é que é realizado esse progresso, que é através da lei de progresso. No Evangelho, ele fala o seguinte, no item 2, o progresso que já realizou, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material, e desta à civilização moral e intelectual. Ou seja, se nós formos, né, ler livros da nossa história, e a ciência também nos mostra, o quanto nós éramos primitivos, né? Quando os exilados de Capela reencarnaram no planeta Terra, eles eram intelectualmente extremamente avançados, eram inteligentíssimos na física, na matemática, na ciência, mas as vossas moralidades, né, no âmbito moral, eles eram extremamente errados, eram equivocados. E aí, quando reencarnaram, né, no planeta Terra, é muito interessante, né, essa história. O que acontecia? Os primeiros povos, eles não tinham, a consciência não pesava, moralmente era normal as barbáries de degolar o pescoço, né, de cortar partes dos membros, de queimar as pessoas, e eles não sentiam, né, a culpa. Hoje em dia, como a gente traz para 2023, quando nós assistimos, né, alguma reportagem ou ficamos sabendo de um crime bárbaro, nós já nos assustamos, nós já ficamos horrorizados. Então, isso significa que já houve uma evolução da humanidade, né? Que lá atrás nós não sentíamos a culpa, hoje em dia a gente se culpa e se sente horrorizado, né? Então, isso requer também o desenvolvimento, é o progresso. Os espíritos não vêm isentar o homem, então os espíritos que estão espíritos não isentam nós da lei do trabalho. Se Deus não isenta, os espíritos superiores também não, né? Vem mostrar a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe, anda, né? Coloque aí as manguinhas de fora e chega, e trabalha e vai. Que uma hora a gente vai conseguir chegar no propósito, né? Que é amar a Deus
sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Toparás com pedras, olha, afasta-as de tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Ou seja, não estamos sozinhos. Por mais que nós, às vezes, né, quando estamos tristes, quando estamos chateados, a gente fala, nossa, eu não estou vendo uma solução, eu não estou conseguindo enxergar um caminho. Nós não estamos sozinhos. Respirem, respirem e peçam ajuda a Deus, né? Para que oriente nessa solução, para que os guie, para que possamos tomar decisões corretas e assertivas, né? E se errarmos, tenham a certeza de que nós temos Deus para nos apoiar, porque nada nesse universo se move sem que Deus saiba. Então, Deus sabe de tudo que acontece conosco, e quais as decisões que nós tomamos e aonde nós vamos chegar em todas as reencarnações que teremos. Então, é importante seguirmos em frente. Não esperar cair, né? Ah, vai cair dos céus. Não, não existe isso. É seguir em frente, é aprender como é que eu sou quando eu estou com o meu orgulho ferido, é aprender como é que eu sou quando eu estou bravo, é aprender como é que eu sou quando eu estou carinhoso, é experienciar, né, a vida que nós temos, a reencarnação em que nós estamos. Dúvidas? Não. Sim, não, tá sem perguntinhas aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso seguir? Eu quero fazer uma pergunta. Diga, quem está falando? Eunice. Eunice, diga, minha flor. Há pouco você disse assim, né? A gente tem que conviver, interagir com as pessoas, com todo mundo, para a gente poder aprender, e se também puder colaborar com alguma coisa, a gente colabora. E quando você, por exemplo, convive com pessoas tóxicas, como você mesmo disse, então tem pessoas que não dá, e você mesmo assim, você insiste em conviver com esse tipo de pessoas ou se afasta? Depende da situação, né, Eunice? Porque assim, por que essas pessoas tóxicas, elas estão em nosso convívio? Ah, sim, porque de alguma forma a gente atraiu. Ou a gente atraiu, ou nós já fomos assim, ou estamos assim, e não percebemos também, né? Também. Que pode acontecer. Então, assim, quando o evangelho, a literatura, né, a literatura espírita, ela não diz assim para você conviver no sentido de levar a pessoa para comer uma pizza na sua casa todo dia, né? Sim, mas sim. Quando você estiver com essa pessoa, né, quando estivermos em contato com pessoas assim, nós precisamos aprender a tomar atitudes mais salutares. Claro, é óbvio que não serão todos os dias que a gente vai conseguir fazer isso, né? De ouvir essa pessoa tóxica falando com a gente e a gente não atrair, né, sintonizar com essa energia. Mas terão dias em que essa pessoa que vai estar falando conosco, nós vamos emitir, né, e imantar para ela pensamentos positivos, boas energias. Assim a gente contribui com a gente e com essa pessoa, né? Ai, Karina, mas como é que eu vou fazer? Ela está aqui falando no meu ouvido. Tenta concentrar, né? São exercícios que a gente faz, cada um faz do seu jeito, né? O exercício pode, desde que ele seja produtivo, desde que ele faça o bem, desde que a intenção seja boa, pode ser qualquer tipo de exercício, tá, Eunice? Estou dando um exemplo aqui. Tá. Mas uma pessoa tóxica está ali,
né? Na tua orelha. Pá, 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 pá. Dá uma desligada, faz aquele exercício de dar uma desligada. Aí você faz, né, aquela carinha de paisagem e mentaliza aquela pessoa falando coisas boas. Mentaliza aquela pessoa falando coisas amorosas. Mentaliza aquela pessoa tendo um abraço de Jesus. Né? Aí, quando você estiver num momento oportuno, vai até uma toalete ou sai um pouquinho, né, daquele ambiente de uma pessoa assim e faz uma oração. Porque aí, o que acontece? Nós vamos nos exercitando a não entrarmos na mesma sintonia. Porque a gente precisa se policiar, concorda? Se eu tô com uma pessoa do meu lado, que ela só fala coisa negativa e faz fofoca e tá ali, a gente não entra na sintonia se a gente não se policiar? Não é assim que funciona? A gente entra na sintonia. Então, o que a gente pode fazer? Não é, Eunice? Então, o que a gente pode fazer? Exercitar isso dentro de nós. Claro que cada um aí com as suas ferramentas, desde que essas ferramentas tenham boas intenções, né, para com o nosso próximo. Porque se nós estamos na convivência de pessoas assim, é porque nós precisamos exercer a paciência, a tolerância, né? E lembrar que também já fomos assim. Ou, de repente, estamos e não sabemos que estamos, né? Não percebemos. Também. Está respondida a sua pergunta? Está respondido. Agora, pôr em prática o X da questão. É difícil, mas não é impossível, né? Com certeza. Não é impossível. Então, a gente precisa se agarrar aí na positividade, que a gente sabe que não é todo dia, que não é fácil, mas a gente precisa tentar, porque é tentando e errando que a gente aprende, né? Eu nunca fui negativa, Karina, nunca. Eu não sou assim. Eu já passei cada coisa que não dá nem para mensurar. Nunca fui. Mas eu não tenho paciência mais. Esse é meu problema com gente assim. Então, às vezes, você chega num lugar, ou você no trabalho, onde quer que seja, aí você chega aquela pessoa e começa a falar um monte de coisa. Então, eu não tenho vontade de, por exemplo, de não responder nada. Tudo bem. Sim. Mas me afasto. Né? Por isso que eu fiz a pergunta. Você pode se afastar, né? É aquilo que eu falei para ti. Eu acho que isso é o seu exemplo é o exemplo de muitos aqui na nossa sala, né? Você pode se afastar, mas o afastamento, a partir do momento que você toma essa decisão de afastamento, que ela também é saudável, emane para essa pessoa boas energias. Com né? certeza. Porque você está fazendo a sua parte. Quando você fizer uma oração, ore por essa pessoa. E no momento oportuno, vocês podem se reencontrar para que, quando vocês se reencontrarem, a sua paciência também esteja mais amadurecida, né? Porque nós também temos os nossos erros, assim como o nosso próximo. Então, sim. que nem você comentou agora, eu também não tenho paciência. Então, assim, a grande maioria de nós não tem, né? A gente tem paciência por algumas coisas nas nossas vidas, né? 5 minutos. Então, a gente precisa exercitar, não é? Verdade, verdade. Obrigada. Imagina, a Lauren fala o seguinte: estão em nosso convívio para o nosso reajuste. Nunca erramos de endereço. A gente não erra os endereços, né? Nós reencarnamos com os nossos afins, para que a gente possa aí, como eu falei para vocês, para que a gente possa progredir, para que a gente possa ter experiências que a gente aprenda. Se não, a gente não aprende. Se não for no sentido de Deus trazer para nós as pessoas que reencarnam conosco, de ficar insistindo, porque quem insiste conosco é Deus. Já vou falar para vocês aqui. Porque se for depender da gente, misericórdia, a gente fica naquela malemolência, deixa para lá, na próxima eu faço, né? A Ive fala o seguinte... Professora, posso te fazer uma pergunta? Pode, deixa eu só ler os comentários aqui, aí você pergunta, tá bom? Tá. A Ive fala o seguinte: isso é um bom aprendizado, Karina, vou colocar em prática. Legal. A Lauren fala: o duro é que também somos imperfeitos. Na hora a gente pensa que a pessoa deve abraçar a outra coisa.
A Sandra fala o seguinte: eu prefiro me afastar e oro por essa pessoa de longe. É isso, cada um faz o seu exercício, né? O importante é que a gente faça o exercício do seguinte: o que eu gostaria que me fizessem se eu estivesse nessa condição? É a lei de Deus, né? Diga, quem é que está com dúvida? Fala o nome. Eu, Priscila. Diga, Priscila. Poxa, então acho que eu faço errado, porque quando a pessoa está muito deprê, está meio mal, eu pergunto por que ela está assim, se ela pode mudar um pouquinho. Eu acho que às vezes eu sou então um pouco até grossa, porque eu falo, poxa, né? Será que pensa de outra forma, tenta mentalizar de outro jeito, a vida é diferente, eu sempre acabo, acho que não sendo muito querida. É porque, às vezes, nesse exemplo que você deu, né, Priscila, às vezes a pessoa ela não consegue nem conceber o que você está falando. Porque se a pessoa está num estágio depressivo, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de viver com pessoas, de conviver com pessoas depressivas, ou se vocês já passaram por essa experiência da depressão, é muito difícil, né? É muito difícil. Então, às vezes, falar para uma pessoa que está depressiva, anima, segue em frente, vai dar tudo certo. Às vezes ela não consegue nem conceber, né? Dependendo da situação, dependendo da circunstância ou do grau de intimidade que nós temos com essas pessoas, né? O que a gente pode fazer é ouvir, né? Às vezes, o falar, às vezes, nem faz sentido, né? Dependendo das situações. Às vezes a pessoa está querendo ali, só que você a ouça, que faça uma escuta ativa e que não a julgue, né? Porque tem situações que a pessoa não consegue ver uma solução. E você ali de fora está vendo, mas será que o quanto aquela pessoa quer sair dessa condição, né? Porque ela também precisa querer. E a gente também precisa respeitar. O que a gente precisa fazer quando essa pessoa pede ajuda ou quando a gente sente que essa pessoa está precisando de ajuda, dar uma orientação, ou ouvir, ou dar um abraço, né? Um acolhimento, sem julgamento, para que essa pessoa fale, olha, eu estou aqui, a hora que você precisar, eu posso te ouvir, né? Então, são N situações, são N circunstâncias. Eu estou dando alguns exemplos aqui do que a gente pode fazer, tá? Porque, às vezes, nós também estamos, assim, tristes, né? Às vezes, também a gente acorda e fala, acordei. Do nada, né? E a gente não pode esquecer que as doenças emocionais, elas também são, além de físicas, elas também são do espírito, né? Então, a gente não pode olhar só, eu digo que a gente tem esse egoísmo, né? De olhar só a fotografia atual. A gente não consegue olhar o todo. Porque quando a gente olha o todo, a gente se pergunta, o que é essa pessoa, o que eu gostaria que fizesse comigo se eu estivesse na condição dessa pessoa? Então, são esses exercícios que a gente está fazendo no nosso dia a dia, que a gente precisa fazer para a gente poder melhorar. Tá vendo como a gente tem as coisinhas no nosso dia a dia que a gente pode enfrentar e melhorar? E se vocês deram exemplos de várias coisas aí, né? Vamos seguir aqui. Ter empatia, isso aí. Vamos lá. Então, a gente vai para um outro ponto da aula agora, tá bom? Um outro item lá do capítulo 25. Observai os pássaros do céu. Não semeiam. Tem alguém com o áudio ligado aí, pessoal? Deem uma atençãozinha no áudio, por favor. Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, ou seja, em depósitos, em casas, em nada. Mas o vosso Pai Celestial os alimenta. É a lei, né? É a lei natural da vida, né? Então, eles têm Deus para apoiá-los. A natureza tem Deus e nós também. É importante que nós tenhamos essa certeza dentro de nós.
Nós temos Deus. E eu falo Deus porque Deus tem toda uma hierarquia de espíritos que auxiliam a todos nós. E aí, nesse item, que os pássaros não guardam, né? Não guardam nada em depósitos, a gente segue. Observai os pássaros do céu. Olha nós aí como átomos, né? Nós aqui, ó, já fomos átomos, tá, pessoal? E aí, fala o seguinte, Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas Deus lhe deu o quê? A inteligência. A gente não tem inteligência. A gente não tem lá a glândula pineal. Nós temos o fluido cósmico universal, que ele é transformado depois em princípio inteligente. Esse princípio inteligente, quando nós começamos a nos transformarmos, né? Quando nós começamos a ter a inteligência, né? Que é o raciocínio contínuo, a gente tem o princípio inteligente, que faz com que todos nós, independente de qual região do planeta estamos, todos nós temos a inteligência. Quando nós estamos na selva, né, numa selva, tudo fechado, a gente não consegue fazer o fogo? A gente apanha, né, por falta de experiência, mas a gente consegue. Quando a gente está perdido, né, a gente não consegue encontrar o caminho, perguntando para um, perguntando para outro, ah, tá sem celular, a gente não consegue encontrar o caminho? A gente consegue. Porque nas dificuldades a gente consegue, na nossa máquina, né, intelectual, a gente consegue correr, né, de forma mais rápida, as nossas engrenagens, elas começam a borbulhar, né, começam a se mexer de forma rapidamente, para que a gente consiga buscar um caminho, para que a gente consiga buscar uma solução para aquele momento, né? É através da inteligência. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. Então, conforme nós necessitamos de ajuda, Deus vai lá e, ó, coloca uma ferramentazinha. Deus vai lá e vai, ó, toma mais uma coisinha aqui para você. Que aí a gente tem o merecimento de poder entender quais são essas ferramentas. Hoje, nós somos limitados nessa compreensão, mas conforme a humanidade vai evoluindo, automaticamente Deus vai permitindo que nós tenhamos o entendimento, né? E que nós tenhamos a compreensão dessas ferramentas que Deus nos dá, tá? O homem é insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. A gente se contenta com o que tem? Eu estava conversando com a Suzana no começo da aula, a gente estava falando, nossa, que calor. Aí eu falei para ela, nossa, a gente precisa se policiar porque a gente reclama que está calor, a gente reclama que está frio, a gente reclama que está chovendo. Nós não somos assim? E aí a gente precisa todo dia se policiar, né? Para parar de condicionar as nossas falas, automaticamente o nosso pensamento, que tem uma força absurda diante de nós e internamente, nosso pensamento tem uma força absurda, e a gente precisa parar, né? Porque a gente precisa, de fato, entender que nós temos que nos melhorar. E é agora, não é amanhã, não é daqui 30 segundos, é agora. A providência nos deixa entregues a nós mesmos. Nós realizamos as nossas escolhas. Claro, né? Com todo o respaldo da providência divina, né? Mas eles não intervêm nos nossos livres arbítrios. Eles não intervêm. Nos tornamos infelizes por culpa nossa e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, nos advertia. Se nós temos aqui a consciência onde temos todas as leis, né? As leis, ela pesa. Ela nos acusa. E mesmo assim a gente insiste em fazer o errado.
porque nós temos o respaldo da espiritualidade. Então, a gente precisa começar a se observar, né? Para que a gente deixe de ser infeliz, para termos alguns momentos de felicidade. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, assim como Deus alimenta a natureza e seus animais e todas as suas criaturas. Deus também nos alimenta, Deus também nos traz os insumos para que todos nós tenhamos, né, o alimento necessário. Mas nós, né, na nossa ainda pequeneza, a gente se envolve com o nosso orgulho e os nossos vícios, aonde temos aí, né, o cenário de milhões de pessoas passando fome, não é? Porque ainda pensamos em nós mesmos. Quando os homens souberem administrar segundo as leis de justiça, né, que faz parte de uma das leis divinas, de caridade e de amor, que foi o que a gente estudou na aula passada, ao próximo, os bens que ela dá. Então, a terra, Deus dá toda a estrutura, né? Ainda não conseguimos compreender essa estrutura. Por isso que para muitos faltam e para outros, outros possuem em exagero. Porque quando conseguirmos entender que, de forma igualitária, independente de religião, de raça, de opinião, nós conseguiremos aplicar o amor ao próximo em sua totalidade, porque isso vai depender de nós, aí sim nos tornaremos um planeta equilibrado. Porque aí todos os insumos que Deus nos dá desde lá do começo, nós teremos agora a compreensão de como utilizá-los, sem exageros, com equilíbrio, pensando em todos. Porque nós ainda, né, nós ainda desperdiçamos muito alimento, né? Nós ainda prejudicamos por demais a nossa natureza, que é ela que nos traz o oxigênio, a vida. Então, a gente precisa pensar nisso, tá? No Fonte Viva, fala-se o seguinte, no capítulo 177. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Ou seja, se não nos transformarmos, quando a gente desencarna, a gente bate lá na portinha do nosso mentor espiritual e fala para ele, a culpa foi do fulano, do Beltrano, a culpa é porque eu estava sem tempo. Não existe isso. A gente não vai conseguir atingir, né, o patamar de evolução que Deus programou para nós, se continuarmos culpando aos outros, se não tivermos uma disciplina, se não tivermos um comprometimento, se não entendermos que precisamos mudar o nosso modo de ser. Tá bem? Amealhemos bondade, cultura, compreensão e simpatia, né? Ajuntai tesouros no céu, disse Jesus. Isso quer dizer, acumulemos valores, que é o que a gente já está falando aqui desde o começo da aula, valores íntimos para comungar a glória eterna. Ou seja, né, prosperar o amor, prosperar o bem dentro de nós para que a gente, né, usufrua disso e para que multiplique para os outros. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte. Todos nós vamos desencarnar. Todos nós temos um tempo para ficarmos aqui.
e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. Ou seja, precisamos, mais uma vez, nos conhecer, precisamos trazer para nós aqui o que nós precisamos melhorar internamente, que foram alguns exemplos citados há pouco, para que a gente floresça, para que a gente dilua esse sentimento negativo e transforme-o em positivo. Porque nós precisamos evoluir moralmente. Faz parte de uma lei natural. Faz parte da lei do progresso. Faz parte da lei do trabalho. Está contida na lei de justiça, amor e caridade. Fechado? Café com Espiritismo, no Vinha de Luz, no capítulo 152, ele fala o que sobre isso? Realmente, a ave canta feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se tranquila, entretanto, obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento em engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Gente, não tem outro caminho. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. E nós vamos repetir isso até o final aí do curso. Até quem for fazer filosofia. Vocês vão ouvir isso no nos mediúnicos, vocês vão ouvir isso no aprendizes, vocês vão ouvir em filosofia. E se estiverem fazendo trabalho voluntário lá no GEM, vão ouvir isso toda hora nos estudos que a gente faz, tá? Então, até impregnar na nossa cabeça e falar, eu preciso mudar. Alguma coisa eu preciso mudar. Tá bom? Não vos fadigueis pelo ouro, né? Não se estresseis pelo material, pelo dinheiro, né? Não canseis. Por isso foi que Jesus disse, procurai saber quem é digno de vos hospedar. Ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante, que não tem com o que pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras. Pela caridade deles é que vos reconhecereis. Quando Jesus fala isso para os apóstolos, para que eles comecem a divulgar o cristianismo, né, nas casas, peregrinando, ele pede para que os apóstolos eles façam essa caminhada de forma com roupa simples, com vestimenta simples, sem dinheiro, né? Para que as pessoas que os receberem, que eles entendem que são viajantes, porque naquela época eles entendiam que viajantes eram pessoas que tinham uma condição social e financeira melhor. Então, quando você se intitulava viajante, todos os viajantes eram muito bem quistos e bem vestidos, né? E vinham com muitas riquezas. As pessoas recebiam. E o que Jesus queria mostrar? Que os apóstolos, nessa caminhada, eles precisariam falar de Jesus, precisariam falar sobre o cristianismo de forma simples, como Jesus era, né? Aparentemente, a aparência tinha que ser simples. Por quê? As palavras e a intenção dessas palavras é que era o X da questão. Quando os apóstolos fossem bater nas casas dessas pessoas, trazendo a palavra, né, o que as pessoas iam sentir era a boa intenção, a boa energia, e prestariam atenção, de fato, na palavra, no ensinamento, na lição que seria dada. Que era assim que Jesus sempre se apresentava, né? Para que não chamasse a atenção, né, os adornos, a vestimenta, para que não chamasse a atenção das pessoas para um outro caminho, que não era isso que ele queria, né? E aí segue aqui. Jesus ensinava aos seus discípulos que confiassem na providência. Eles nada tendo, não despertariam a cobiça os que recebessem, né?
era um meio de distinguirem os egoístas e os caridosos. Então, aquelas pessoas que não se importassem com a forma simples que estavam vestidos os apóstolos, de fato, eram intencionados e aptos a receber uma palavra amiga, um ensinamento, né? Então, eram pessoas assim, não significa que os egoístas não eram merecedores desses ensinamentos. Todos nós somos merecedores do ensinamento, mas o egoísta, muitas das vezes, os apóstolos seriam recebidos e rechaçados pelo fato, né, da condição ali de humilde, pessoa simples que estavam, né? Então, isso era um aprendizado também para os apóstolos. Então, Jesus trouxe essa condição, né, para que eles perpetuassem aí nos caminhos de uma forma mais humilde, vestidos de uma forma mais humilde, para que eles também aprendessem, né, como que sofrer o preconceito, como é ser apontado por uma coisa que você não é, né? Não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa, né? Então, nós não estamos aqui para falar que a minha crença é melhor que a sua, ou que a sua é melhor que a do vizinho. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para respeitar a crença das pessoas e as opiniões, por mais que a gente discorde. Mas, às vezes, as pessoas não estão preparadas para um diálogo salutar, né? Para um diálogo respeitoso, um diálogo em que seja enriquecedor, né? Para ambas as partes. Acolhei os que venham ter convosco e deixar tranquilos os que vos repelem. Essa questão de deixar tranquilos foi o exemplo que nós demos, né? Dessas pessoas que são tóxicas e que são negativas. Então, a gente não concorda. Então, vamos deixar que aquele ambiente fique um pouco mais tranquilo com o nosso pensamento positivo, né? Emanando pensamentos de amor, para que a gente não entre nessa sintonia e para que a gente não fiquemos desequilibrados, né? Que a ideia não é essa, tá? Isso está no capítulo 25 do Evangelho. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, que eu falo por demais. 9h30. Suzana fala, verdade, reclamamos muito. Alguma dúvida desse ponto, dessa questão dos pássaros, de Deus dar o alimento para a gente e a gente, de forma incoerente, aí a gente distribui? Tá tranquilo, acho que essa parte, né? Vou seguir aqui. Dai gratuitamente o que recebestes, o dom de curar. Mateus fala o seguinte, no capítulo 10, versículo 8. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Deus, né, ele é o médico das almas. Deus não, perdão. Jesus é o médico das almas, né? Jesus curou as almas, as nossas almas, né? Quando ele cura a alma, para essa cura existe um propósito, né? A partir do momento que Jesus cura, automaticamente nós precisamos exercer aí com essa bênção que foi recebida, que não é uma bênção, a gente vai precisar exercer aí, através do nosso desenvolvimento, a caridade, né? Lá atrás, quando Jesus curava os leprosos, curava os cegos, os cadeirantes. Então, o que Jesus falava? Jesus curava, porém, nós precisávamos mudar as nossas atitudes para que a gente não voltasse nessa condição. Muitos voltaram. Muitos de nós voltaram. Outros conseguiram entender. E aí, quando ele fala, né,
o dai de graça, são ferramentas, a gente tem as ferramentas, a gente tem a literatura, nós temos a vida, nós temos o dom da vida, né? E isso foi dado por Deus. Não cabe a nós cobrarmos por isso. Não temos esse direito. E no Livro dos Espíritos ele fala, na questão 556, temos o poder de curar pelo simples contato? Aí, pessoal, temos o poder de curar pelo simples contato? O poder magnético pode chegar até aí, quando secundado pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem. Porque então os espíritos bons vêm ao nosso auxílio. Nós temos o apoio, né? E quando nós temos esse apoio, e quando nós temos dentro de nós esse sentimento livre de amarras ruins, quando nós temos o sentimento bom, isso acontece. Nós temos essa capacidade. Nós não sabemos utilizá-la por conta das nossas, ainda dos nossos vícios. Mas já deve ter acontecido com vocês situações em que as pessoas estão extremamente estressadas e, de repente, elas sentam do teu lado ou você dá um abraço nessa pessoa, a pessoa fala para ti assim, ou dá uma palavra amiga, né? A pessoa fala para ti assim, nossa, como eu estou mais calmo ou mais calma. Nossa, como me fez bem. Porque a nossa intenção, né, foi essa a intenção, do ardente desejo de fazer o bem. E aí a gente emanou, né, para esse nosso irmão, através dos nossos fluidos, energias salutares, energias boas, que fez com que ele se acalmasse. E o LE continua aqui. Cumpre desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas ou muito entusiastas, sempre dispostas a considerar o maravilhoso que há de mais simples e natural. Então, não é porque em uma ação simples dessa, como eu mencionei agora, a pessoa está irritada e você dá um abraço, né? Aonde esse abraço, você está emanando bem, está emanando a boa intenção e a pessoa melhora, isso não é para ser posto em evidência, não é para se fazer um alarde, né? As pessoas têm um hábito de potencializar as coisas simples, que é o que fala aqui no Livro dos Espíritos, né? Aonde todos nós somos capazes, porque isso faz parte de uma lei natural, divina, e todos nós temos essa capacidade. Então, não existem milagres, né? Todos nós somos capazes, desde que as nossas intenções sejam as corretas. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras, que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Então, assim, a gente tem sempre que se questionar. Quando a gente está em trabalhos espirituais, a gente sempre questiona. Presta atenção no que o espírito que veio está falando, que ele fala que é um espírito superior. Espírito superior não fala que é espírito superior. Quais são as palavras que foram ditas? Qual foi o contexto? Né? Então, a gente tem que sempre se questionar. A pessoa está falando palavras maravilhosas aqui, mas questione se o que eu estou falando, a Karina está falando, o que a Mônica fala para vocês, questione se isso é verdade. Né? Vai atrás de fontes seguras. Não é porque nós estamos aqui na condição de orientadoras de vocês, é que nós estamos falando o correto. Então,
vai buscar informação, né? Vai verificar a veracidade dessas informações, né? Porque quando nós estamos um pouco mais debilitados, qualquer palavra de amor, quando mal intencionada, a gente acredita, não é? E aí ficamos mais doentes, né, gente? Na Gênesis fala do capítulo 14, fala dos fluidos, tá? Que a gente vai aprender bastante aí no segundo semestre, sobre o dom de curar. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma sã, né? O poder curativo estará na razão direta da pureza e da substância injetada. Mas depende também da energia da vontade, e quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Ou seja, na Gênese está ratificando o que se diz no Evangelho e o que se diz no Livro dos Espíritos. Precisa-se da boa intenção, precisa-se do desejo absurdo de querer fazer o bem, para que o fluido se envolva no magnetismo do outro para que essa pessoa se melhore, né? Então, não é assim algo simples. Nós precisamos desejar o bem, querer, para poder fazer acontecer, né? Depende ainda das intenções, só para eu concluir aqui, depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Nós precisamos intencionar coisas boas. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Então, se eu estou emanando negativo, automaticamente o meu fluido vai ser negativo. Se eu estou emanando positivo, conforme falou no Livro dos Espíritos, de forma que eu desejo essa força, né? Eu desejo que esse sentimento de amor ele seja emanado, ele vai acontecer, né? Desde que os meus sentimentos sejam puros, que não requer nenhum tipo de interesse em volta. Ah, eu estou fazendo isso porque ele vai melhorar? Não. Todos nós temos essa ferramenta, que é o pensamento, que são as leis que estão dentro de nós. E todos nós temos essa capacidade de saber amar, como Jesus. Todos nós. Depende de cada um de nós. Quem está com dúvida? Eu, Priscila. Diga, minha Fro. Então, vamos lá. Você transfere a energia boa, a vibração boa. Ao contrário, isso pode acontecer. Você fez aquela transferência, você pode absorver aquela energia da pessoa que não está legal. É porque você, assim, é aquilo que eu falei lá no começo, lá atrás. A gente pode sim absorver a energia negativa porque a gente a gente não vigia, né? Quando a gente está com o pensamento atento, Priscila, vocês vão aprender muito isso no segundo semestre e nos mediúnicos também. Quando nós estamos com o pensamento atento, o que é o pensamento atento? Tá? De repente eu estou aqui dando aula para vocês e sinto que veio um pensamento que não é meu, né? Ou eu estou do lado de uma pessoa conversando com coisas positivas e de repente vem um pensamento que não é meu. Aquela pessoa pode estar atraindo pensamentos negativos. E se você não estiver vigilante, nós caímos. Se você não estiver vigilante, nós caímos não, nós nos afinizamos. Por que a gente se afiniza, tanto para o positivo quanto para o negativo? Porque ainda estamos em desenvolvimento. Porque ainda somos mais aptos a nos afinizarmos com o negativo, com o material, do que com o bom. Porque isso faz parte dos nossos defeitos, do nosso egoísmo e do nosso orgulho. E assim, as pessoas que transferem energia pelo passe, elas podem absorver o magnetismo daquela pessoa que está recebendo o passe?
Tanto pode que a gente absorve. Só que nós estamos em um lugar que está preparado, né? Eu vou falar do Geng, tá bom? Nós estamos em um lugar que está preparado, que esse lugar ele está preparado ao longo de uma semana toda. Os voluntários que dão o passe também estão preparados para fazer o quê? Para dissolver essa energia, né? Para que essa energia não fique conosco. Então, nós aprendemos isso, e vocês também vão aprender, né? É a mesma coisa nos trabalhos de desobsessão, para que você não fique com as energias negativas do irmãozinho que está ali. Então, a gente aprende, né? Nós aprendemos internamente a dissolver essas energias, né? Através dos nossos fluidos, do magnetismo, do comprometimento, da compreensão, da disciplina. Requer uma série de coisas, né, para você poder não absorver. E o foco, que é o que a gente fala, né? Então, a gente precisa estar sempre vigilante. Vocês também precisam estar vigilantes. Ainda mais que vocês estão estudando agora, vocês abrem um campo aí, um campo de atenção a todos os nossos irmãozinhos aí que precisam de ajuda, né? E aí a gente precisa estar sempre vigilante. Tá bem? Ótimo. Dai gratuitamente o que recebestes, as preces pagas. Isso está em Lucas, Marcos e Mateus. Prevenir-se dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins. Os famosos falsos profetas, né? Nós não precisamos fazer preces e receber por elas. Isso não existe, né? Religiosos de qualquer tipo de religião que pede bens materiais para fazer uma prece, não existe. Está errado. Prece não se cobra. Tá claro? Nem prece, nem caridade, nem trabalho voluntário, não se cobra. Fazer o amor ao outro não se cobra. A prece é um ato de caridade, é um arroubo do coração, né? Quando nós intencionamos boas energias, o coração chega aqui e faz cosquinha, né? Eu falo que dá uma cosquinha assim, a gente enche o nosso coração, automaticamente passa para o nosso pensamento e a gente expande, assim, numa alegria absurda. Fazer pagar aquela que se dirige a Deus por outrem, transformar-se em intermédio assalariado. Está no capítulo 26. Ou seja, eu estou pedindo algo para alguém, para Deus, para o meu vizinho melhorar, eu peço para Deus, e vou receber por isso? Ou estou pedindo para mim mesmo, né? E vou receber por isso? Não existe. Né? Não existe. Está errado. Deus não vende os benefícios que concede. É claro, a gente já falou isso aqui em aula. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, tanto para o pobre quanto para o rico. É para nós todos, independente de onde estejamos e quais condições estamos vivendo. Desse universo, para todas as criaturas. Na questão 658, agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus. Quando ditada pelo coração, para ele a intenção é tudo. Lembrem muito disso, a gente vai falar muito dessa questão da intenção. Muito. Assim preferível lhe é a prece do íntimo, não precisam falar palavras rebuscadas. É só falar assim, Deus, eu te amo, me auxilie. Se a intenção for aquela intenção, bacana, aquela intenção verdadeira, aquela intenção que exala amor, vai dar tudo certo.
Eu tenho certeza. A prece lida, se for lida mais com os lábios do que com o coração, não resolve de nada. A gente faz de forma mecânica. E tem uma lindeza nas palavras e na prática ela é fraca, né? Então não é isso que Deus quer de nós, não é? Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Então, quando nós estamos orando com fé, com fervor, com sinceridade, independente de que situação, para quem seja, nós seremos ouvidos. Porque a nossa intenção é boa. Qual é o caráter geral da prece? Na questão 659. A prece é um ato de adoração. Olha a lei de adoração aí, né? Que faz parte de uma das leis divinas. Orar a Deus é pensar nele, dar cosquinha no nosso pensamento, alivia o nosso coração. É aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele, com o divino, não é? Quando nós oramos de forma que seja com boas intenções, nós nos tranquilizamos. As 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: enaltecer, pedir e agradecer. Temos que ser um pouco mais conscientes e agradecer mais do que pedir. Por isso que ele coloca aqui, ó, né? Por isso que ele sinaliza enaltecer e agradecer. Porque o pedir, a gente precisa diminuir. Porque Deus sabe o que nós precisamos. Então, a gente tem que começar a mudar aí as nossas preces. A prece torna o homem melhor? Sim, né? Aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia espíritos bons para assistir. É este um auxílio que jamais lhe recusa, quando pedido com sinceridade, quando a intenção é boa. Tá bem? Pessoal, são 9h50, eu vou parar por aqui, que ainda eu acho que tem mais 10 slides, tá? Deixa eu interromper aqui a gravação.